Ética na pesquisa, gente. Definição. A ética na pesquisa refere-se aos princípios e normas que orientam o comportamento dos pesquisadores. Como eu falei no início, vocês, a partir do momento que passaram a pesquisar um problema, a levantar hipótese, a fazer uma referência teórica, vocês estão sendo pesquisadores também, tá? Garantindo a integridade do processo da pesquisa e a proteção dos direitos dos participantes, tá? Como eu falei no início. Uma chargezinha aqui só para descontrair. O seu artigo científico ficou muito ótimo. Aí o aluno fala: legal, professor orientador. Aí o professor fala: mas falta um detalhe antes de enviar para a publicação. Coloque o meu nome como coautor. Aí ele: sei. Será que o professor foi ético nessa questão, né? Se ele não fez o trabalho, porque ele tinha que ser o coautor, né? Ou ele não deu nenhuma contribuição para o aluno, ele só falou: ah, não, tá bom, tá ótimo, né? Não que o orientador não pode ser autor, claro que pode. Mas só de olhar e dizer: ah, tá ótimo, e coloca o meu nome, não. É diferente, né? Uma questão de ética também. Meu carro caiu num buraco. Aí o outro fala: se eu for reeleito, prometo resolver o problema. Um político, né? Aí o eleitor fala: mesma promessa? Aí o político fala: mas você tem que admitir que ela funciona. Porque eu sou sempre reeleito, né? Ou seja, eles prometem e fazem muito pouco pela sociedade, nossos políticos, né? Não generalizando, né? Mas assim, a maioria. Claro que tem políticos bons também, né? Mas a maioria é assim, né? Então, essa questão de ética na pesquisa é esse princípio, né? Que orienta os princípios e normas que orientam o comportamento do pesquisador. Para garantir essa integridade e o direito de quem está participando e fornecendo dados para a pesquisa, tá? Princípios éticos fundamentais: autonomia. Respeitar a capacidade dos participantes de tomar decisões informadas sobre a sua participação. Ou seja, o participante, gente, ele tem o direito. Ele não é obrigado a participar da pesquisa. Ele tem o direito de recusar. Não, eu não quero participar. Você não pode obrigar ele a participar. Ele é livre, ele é autônomo para decidir se ele quer participar ou não, tá? Beneficência. Maximizar os benefícios e minimizar os riscos e danos aos participantes. Então a pesquisa não pode causar dano a ninguém, né? Tanto que quando você aplica o TEC, né, o termo de consentimento, lá tem que estar descrito quais riscos a pessoa tem em participar daquela pesquisa, quais problemas ela pode ter. Um exemplo, geralmente, questionário. Vocês acham que questionário eletrônico tem algum risco para a pessoa? Geralmente, quando eu faço uma pesquisa de questionário, eu coloco lá a questão do risco de fadiga. Às vezes eu já vi questionários assim escritos: lesão na mão. São alguns riscos que podem acontecer sim, né? Então, não é comum acontecer, mas pode acontecer, né? Cansaço, são alguns riscos que podem acontecer. Mas sempre quando você fazer uma pesquisa, tentar colocar sempre de forma que possa melhorar, trazer benefícios, né? Não problemas para a pessoa. Não maleficência, evitar a causa de qualquer dano físico, psicológico ou social aos participantes. Isso aqui é normal, é comum, né? É uma ética, você não pode causar nenhum dano psicológico ou social ao participante, né? Ao contrário, você tem que coletar dados que possam te ajudar. Justiça. Garantir que todos os benefícios e o risco da pesquisa sejam distribuídos de maneira equitativa entre os participantes. É o caso da pesquisa de vocês. Uma pesquisa de vocês é algo que pode ser replicado, né? Porque é aplicado num setor específico, mas pode ser replicado em outros lugares, né? Vocês estão com algum problema? Eu estou vendo aqui várias mensagens. A Nadir: não, tudo bem, Nadir. Mas eu acho que não, né? Pode continuar, né?
Tranquilo, professor, pode continuar. Foi a minha internet que caiu mesmo Ah, aqui. tá legal. É, beleza. Tudo bem, Nadir? Fique à vontade, tá? Professor, não estou bem não, mas estou aqui. Tá bom. Fica tranquilo. Obrigado. É, consentimento informado. Isso que eu falei pra você, gente. É, toda vez que vocês forem aplicar um questionário, entrevista, é, grupo focal, ou vocês têm que ter o consentimento da pessoa para ela participar, tá? Esse termo de consentimento é, é o termo da Unifap, tá? É o padrão da Unifap. Eu vou até colocar lá no Moodle, tá? Eu me esqueci de colocar, vou colocar. Então, ele tem que estar assinado por você e pelo participante. E você tem que entregar uma via para ele e uma via para você. Isso se for entrevista. Se for formulário eletrônico, vocês, acho que muitos que já participaram, não tem um preâmbulo, uma introdução, e dizendo assim, você aceita participar dessa pesquisa? Sim ou não? Aí direciona para a pesquisa. Então, aquilo que você lê é isso aqui, tá? Aí ele marca lá sim ou não, que já vale como assinatura. É, lembrando que é sempre importante colocar que o participante de um questionário receba uma cópia no e-mail dele das perguntas que ele respondeu, tá bom? Então, ter essa opção nos formulários, dá para colocar essa opção, tá? Então, esse termo de consentimento tem que ser aplicado, tá, gente? Tem que ser aplicado, tanto na entrevista como no questionário, questionário de forma eletrônica. E entrevista, você pode mandar para a pessoa, né? Junto com o roteiro para ela assinar e enviar de volta para você, se não for presencialmente, não tem problema. Importância: os participantes devem ser informados sobre os objetivos. Olha só, o objetivo desse trabalho é métodos, né? Participar de entrevista, olha só, riscos e benefícios. Esta pesquisa servirá como parâmetro para avaliar e vai, né? O risco da sua participação nessa pesquisa são, é aí que você coloca, entendeu? Antes de concordar em participar, tá? Então você tem que informar isso para eles. Aí, transparência. Ah, e eles são livres para negar-se, tá? O senhor ou a senhora terá o direito à liberdade de negar-se a participar dessa pesquisa, total, parcialmente, ou dela retirar-se a qualquer momento, sem que isso, entendeu? Então vocês têm que informar. Isso aqui já é um modelo padrão da universidade. Vocês vão preencher de acordo com o dado de vocês, tá bom? Transparência. O consentimento deve ser um documento e as informações devem ser apresentadas de forma clara e acessível. Como eu falei, isso aqui é um documento da Unifap, tá? Vocês são alunos da Unifap e o modelo que vocês vão utilizar, tá bom? Eu vou colocar no Moodle, ainda hoje eu coloco, aí para vocês terem acesso a eles, tá bom? Mas isso é só quando vocês forem coletar os dados, né? É só para vocês terem essa noção, né? de como é que funciona essa questão, tá bom? Isso é muito importante, gente, porque vamos dizer que você pega informação de uma secretaria, né? Por mais que tu não cite o nome da pessoa, mas você divulga esses dados. Por mais, claro, você não pode citar o nome, mas divulga os dados, aí a pessoa reivindica aquilo. Não, mas você pode ser, então participar da entrevista aqui, o termo de consentimento. Então isso aqui serve tanto de respaldo para você, pesquisador, como para quem está sendo pesquisado, tá bom? Então é importante esse termo de consentimento aqui. Confidencialidade e privacidade. Proteção dos dados. Garantir que as informações pessoais dos participantes sejam mantidas em sigilo, tá, gente? É utilizado apenas para fim de pesquisa. Você não pode pegar informação, tem essa informação, eu vou falar, vou divulgar e tal, na sua rede social, divulgar, Facebook, Instagram, Twitter. Olha, a prefeitura não tem dinheiro, não sei o que. Você não pode fazer isso, tá? É a fim de pesquisa. Você só vai divulgar quando o seu documento for publicado. Aí você pode divulgar. Por outro meio, você não pode divulgar essas informações, tá? E você tem que garantir o anonimato dessa pessoa, tá? Sempre que você utilizar identificadores anônimos para proteger a identidade dos participantes, você vai utilizar pseudonimes. Entrevistado 1, entrevistado 2,
Pessoa 1, pessoa 2. Depende, você pode escolher várias pseudonimes, não tem nenhum problema, tá bom? Pesquisado 1, pesquisado 2, respondente. São palavras que você pode estar utilizando, diversas palavras para colocar o anonimato dessa pessoa. Só você sabe quem é essa pessoa, outras pessoas não podem saber, tá? Sobre essa proteção dos dados, hoje em dia, né, é muito complicado você proteger um dado numa plataforma, né? Então você tem que ter muito cuidado com as suas senhas, tá, gente? Para ninguém ter acesso a esses dados, né? Eu trabalhei no projeto de segurança pública, né? E com o professor Alan Jasper, que é a professora Sheila Trice, acho que vocês conhecem, né? E o professor Ananias também, que é o coordenador do curso de administração presencial. E a gente se preocupa, a gente pegou muitos dados, assim, delicados, muitas informações delicadas que não podiam ser divulgadas, né? E a gente teve muito cuidado com essa proteção, né? Para quase ninguém ter acesso, só ali o grupo mesmo, né? Então, quando você realiza a pesquisa, você tem que ter muita atenção para essa questão dos dados, né? Ter cuidado, né? Para não outras pessoas terem acesso e divulgar os dados. Porque se divulgarem, quem corre risco de depois você responder algo é você, né? Mas as plataformas hoje estão cada vez mais seguras, não se preocupe quanto a isso. Eu nunca vi alguém assim dizer que roubou os dados e foi divulgado algo, tá? Tratamento justo dos participantes, né? Seleção equitativa. Os participantes devem ser escolhidos de forma justa, sem discriminação ou exploração. Direito de retirada. Os participantes devem ter liberdade de se retirar da pesquisa a qualquer momento, sem penalidade, né? Você não vai escolher uma pessoa por sexo, cor, raça. Você tem que ser bem equitativo nessa questão, né? Olha só essa charge. Para uma seleção justa, todos farão o mesmo exame. Escalar aquela árvore. Aí tem um macaco, um pássaro aqui, um pinguim, um elefante, um peixe, uma foca e um cachorro. Foi justa a seleção da charge? Não, né? Porque quem ia ter vantagem é o macaco. Então você não pode ser... Você tem que ter essa justiça, né? Na sua pesquisa. Você não pode ser diferente em relação a isso, tá bom? Revisão ética. Gente, isso aqui é algo muito complicado. Eu mesmo não faço isso porque demora muito. É um erro meu. Eu falo isso assim... Quer passar pelo comitê de ética. Todas as pesquisas que envolvem seres humanos e animais devem passar pelo comitê de ética. E isso eu já aconselho vocês a... tem um manual, tá? Tem um manual de como utiliza esse comitê de ética aqui. Eu deixei lá no mudo para vocês, tá? O que são esses comitês de ética? A pesquisa deve ser submetida a um comitê de ética para revisão, especialmente em estudos que envolvem seres humanos e animais. Por mais, olha só, que vocês façam entrevistas e questionários, vocês estão trabalhando com seres humanos, tá? E isso não se abstém, né, de vocês não submeterem ao comitê de ética. Vocês têm que submeter ao comitê de ética, tá? Avaliação de riscos. O comitê de ética avalia os riscos e benefícios da pesquisa e se as normas éticas estão sendo seguidas, né? Ele vai dizer se a tua pesquisa está dentro do padrão. Algumas revistas para ser publicada, ela exige que você passe pelo comitê de ética, tá? Aí, esse procedimento aqui, gente, de passar pelo comitê de ética, você tem que escrever lá na sua metodologia. A pesquisa será submetida ao comitê de ética para ser avaliada, tal. Quando tiver resposta, você vai colocar assim no seu artigo ou monografia. A pesquisa foi submetida ao comitê de ética no dia tal, tendo parecer positivo, sob o número tal, entendeu? Então, é importante vocês passarem a pesquisa pelo comitê de ética, tá?
Ah, professor, mas o que eu preciso para passar pelo comitê de ética? Vocês vão entrar aqui no site, Plataforma Brasil, esse site aqui. Você vai fazer um cadastro aqui e tem um manual. Nesse manual ele dá o passo a passo. Você não precisa de muita coisa, só que é muito demorado. Sabe por quê? Você vai escolher o comitê de ética da Unifap. E o comitê de ética da Unifap reúne uma vez ou duas vezes por mês. E ele analisa de acordo com a ordem, né? E vamos dizer que na primeira análise o teu trabalho foi... Ele não é reprovado, ele é tipo assim, ficou pendente de algumas coisas. Aí volta para você ajustar. Ou seja, você perde mais ou menos 1 mês ou 2 meses quando volta para ajustar. Mas o que eu insiro, professor, nesse comitê de ética? Você vai inserir referências, objetivos, justificativa, o teu questionário, qual questionário que você vai utilizar, como são as pessoas. Você vai inserir esse tecla aqui, né? Esse documento aqui, as pesquisas, qual a instituição que você está pesquisando, entendeu? Então são informações nesse sentido. Aí no final vai gerar uma folha de rosto, você vai enviar, tem um formulário lá no site do DPG, da Unifap, que a diretora vai assinar e vai mandar de volta para você. Essa é a última fase. Esse documento assinado você vai jogar na Plataforma Brasil. Esse formulário, quando você vai preenchendo, ele vai salvando automaticamente, tá? Você começa a preencher, não quero continuar, você pode continuar no outro dia. Mas é importante, tudo que vocês fizerem de pesquisa, gente, passar pelo comitê de ética, tá? Então, depois vocês dão uma olhadinha, tem um manual lá de como utilizar. Quem tiver dúvida sobre alguma coisa, me procura que eu ajudo a submeter o trabalho, alguma situação, tá bom? Mas é importante vocês participarem. Ah, professor, eu não vou participar, eu não vou submeter ao comitê de ética. Não, tudo bem. Não tem nenhum problema, mas só que aí podem questionar depois você. Se você pretende publicar mesmo seus dados, é importante passar pelo comitê de ética, tá bom? Professor? Oi? Pode falar. É o seguinte, é uma dúvida que surgiu aqui quando colocou aquela charge lá, né, do macaquinho, né? Uhum. Quando a gente faz uma pesquisa aqui, nessa seleção equitativa, eu posso delimitar o foco, mas eu posso colocar como um dos fatores a idade, o público que eu quero alcançar, Depende ou não, do eu objetivo da tua posso... pesquisa. Se a tua pesquisa é alcançar um público de uma determinada idade, não tem nenhum problema. Você não está discriminando, entendeu? Mas tu tem que deixar isso bem delimitado na tua pesquisa. Dizer que o foco são as pessoas de 60 anos. Estou dando um exemplo aqui hipotético. De 60 anos. Justificar por que são essas pessoas, entendeu? Entendi. É porque eu respondi algumas pesquisas da saúde, né? E toda vez, eu lembrei dessa, quando ligavam, né? Você autoriza, tá? Consentimento. Aí quando dava, dizia assim, qual é a sua idade? Aí quando eu falava a idade, ela dizia, não é você. Aí ela delimitava ali, né? Uhum. Eu agradeço, mas eu queria falar com a outra pessoa que tem tal idade. Aí agora eu fiquei pensando assim, então, conforme for, né? Isso. Por exemplo, eu vou trabalhar com uma escola, né? Meu ponto de pesquisa. Aí tem várias, né? Ali tem vários, como a gente diz assim, grupos, né? Vários grupos. Dependendo do que a gente vai falar sobre gestão, né, na escolar, eu acho que a gente pode delimitar, né? O grupo, pode, sendo os estudantes, por idade, os funcionários. Municipal. Parece que é estadual, sim. Estadual. Aí tem o EJA, né? Tem o EJA. Ainda tem isso, Aí você aí pode agora delimitar. eu fiquei, então a gente pode delimitar. Pode. Tá ótimo. Lembrando, tá bom, então. Eu não tô vendo só o nome de quem tá falando. Qual é o seu nome? É Solange. É Solange, tá? É porque eu não tô vendo aqui, Solange. Desculpa, tá? Não, eu entendo. É importante sempre justificar, tá, Solange? Dizer por que você tá selecionando aquele grupo, tá? Daquela idade, entendeu? Tá bom. Essa que é a minha preocupação também. Tá ótimo, legal. então. Com a justificativa já vai fazer compreender, né? Porque eu escolhi o já público. Vai compreender isso já. Uhum. Tá legal? Tá ótimo, professor. Tá obrigada. Eu que agradeço a pergunta. Eu adoro quando vocês perguntam, gente. Eu fico com medo quando vocês não perguntam, porque parece que vocês não têm dúvida, né? Mas assim, vocês ficam à vontade. Se vocês não quiserem perguntar durante a aula, mas durante a semana, pelo WhatsApp, fiquem à vontade de perguntar, tá bom? Não tem nenhum problema não, eu respondo. Então, vamos lá.
Olha só, vamos entrar num assunto muito delicado da pesquisa agora, que é a questão do plágio e integridade acadêmica, tá? É, literalmente, plágio é roubar tua ideia, o que tu fez. Falando assim, a linguagem popular. Autoria. Respeitar os direitos de autoria é dar crédito a todos os colaboradores e fontes utilizadas. Ou seja, como eu falei para vocês, gente, orientei alguns grupos, né? Tenta evitar citações diretas. Até porque os professores avaliam muito isso. A banca que for avaliar você, ou a revista que você submeter, ele vai avaliar isso. Quanto menos citações diretas, melhor. Porque ele vai dizer assim... E quanto é muito grande a situação, tenta desenvolver aquela citação, tá bom? E não que você não possa utilizar. Você pode utilizar uma citação direta pequena e dizer a fonte de quem foi o autor daquela citação. Mas assim, é sempre importante vocês colocarem a autoria quando vocês pegam uma citação direta, tá bom? E originalidade. Assegurar que o trabalho apresentado seja original e não copiado de outras fontes sem a devida atribuição. Como eu falei, não faça o Ctrl+C, Ctrl+V. Analise, veja se esse trabalho não está publicado, tá, gente? Lembra que um dos critérios da minha avaliação do pré-projeto vai ser a questão do plágio. Você passar pelo... você já tem um ponto garantido dos 10 pontos se você passar pelo detector do plágio, que eu vou mostrar aqui para vocês. Atenção! Plágio. O que é plágio? É Ctrl+C, Ctrl+V, copiar e colar a ideia do outro. A violação de direitos autorais é crime, previsto no artigo 184 do Código Penal, com punição que vai desde o pagamento de multa até reclusão de 4 anos, dependendo da extensão e da forma como o direito do autor foi violado. Tá? Alguns exemplos. Ex-aluno de professora investigada por plágio entra na ação no TJAP Bahia e pede indenização de 30 mil. Então, gente, para evitar esses problemas, tenta não verificar muito essa questão do plágio, né? E a questão do plágio, gente, é um problema geral, gente, geral. Principalmente na educação à distância. É uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado. Porque não é um problema da universidade, o IFAP, é um problema a nível de Brasil, acontece muito. Eu tô só alguns exemplos aqui, né? Homem que afirma ter escrito 30 livros é indicado por plágio em tese de pós-doutorado. Olha, o cara no pós-doutorado sendo processado por plágio no Rio Grande do Sul, né? Então, se vocês analisarem, são algo bem comuns no Brasil, né? O cara no pós-doutorado, cara. Então, tome muito cuidado com a questão do plágio, tá? Ah, professor, mas como é que você... Professor? Oi? Mas a partir do momento que a gente coloca lá, segundo o autor do ano tal, e referencia lá embaixo, ainda é considerado plágio? Não. Como eu falei, atribua sempre o crédito, tá? Assegurar que o trabalho apresentado seja original, respeitar os direitos de autoria, olha só. E dar créditos. Quando você dá créditos a essa pessoa, você não está sendo plagiado. O plágio, Eliel, é você fazer o Ctrl+C, Ctrl+V. Não mudar nada. Entendeu? Pegar o trabalho do outro. Esses casos aqui, Eliel, eles pegaram o trabalho de alguém e copiaram. Praticamente, literalmente copiaram. Entendeu? E atribuíram o nome deles. Somente. Entendeu? Ah, sim, entendi. Um dia desse eu passei por um problema assim, desse aí, de um trabalho de uma pós-graduação, em que o trabalho todo que eu fiz foi uma pesquisa bibliográfica, né? Uhum. E eu coloquei todos os autores, né, nas citações lá, e defini. Mas mesmo assim a professora considerou plágio. Aí eu disse, mas era uma tutora, né? Eu disse, tutora, mas eu coloquei lá os professores, tudinho, coloquei o Mel, as pessoas que escreveram, né? Eu informei na referência. Não, mas isso daqui está em outro livro. Eu disse, eu sei que está em outro livro, porque foi lá que eu pesquisei e coloquei, né? E está lá o nome do autor. Não, mas eu passei lá e é plágio. Aí eu não entendi. Eu vou te explicar por que ela identificou que teu trabalho estava como plágio. Eu acho que eu entendi mais ou menos ela passou no detector de plágio e eu vou te dar um exemplo do Copy Spider. O Copy Spider
Deixa eu ver se eu abro aqui rapidinho. Só para mostrar para vocês aqui. Copy Spider. Sendo que tava tudo referenciado, entendeu? O Copy Spider é o seguinte. Deixa eu abrir aqui, tá lenta a internet. Você faz um cadastro lá no site. Eu vou mostrar para vocês, né? E ele vai gerar um relatório de plágio. Deixa eu pegar alguns que eu fiz aqui. Engraçado que até a introdução que eu escrevi, não tem, professor? Que eu escrevi. Falei com as minhas próprias palavras, ela anotou lá dizendo que era plágio. Eu vou te dizer por quê. Rapidinho. Olha só. Esses aqui foram alguns arquivos, gente. Que eu submeti aqui de análise. De alguns alunos que eu dou aula na Madre Teresa também, numa disciplina, faz algum tempo. Olha só o percentual de plágio aqui, de vermelho. 25,29%. Tem que dar... Isso aqui, a chance tem que dar abaixo de 3%. Tá? Olha, esse aqui não tá de vermelho porque deu abaixo de 3%. 3%. E aqui, olha só aqui, né? 90, então, eu vou só baixar aqui só para mostrar para vocês. Rapidinho. Então, quando ele... Eu não tenho mais esse arquivo, senão eu ia mostrar para vocês. Quando você gera o relatório, ele mostra alguns trechos, Elielder, que pode ser considerado não que seja plágio, mas que ele detectou que pode ser plágio. Às vezes, o que você faz? Você pega esse relatório e vê o que ele está detectando como plágio, as frases, aí tenta mudar, entendeu? Só tenta mudar. Eu sei que você não fez. Eu vou confiar na tua palavra. Mas assim... você vai olhar, você vai pegar esse relatório e vai dizer lá, olha, essa introdução, ele vai dizer onde ele encontrou parecido. Pode não, eu sei que tu fez com as tuas próprias palavras, mas o que tu vai fazer? Se tem algo parecido, eu vou mudar aqui. Aí tu muda uma palavra, um termo, entendeu? É por isso que esse relatório é legal, o Copy Spider, porque ele te dá mais ou menos as frases, o texto que tá considerando plágio. Só que isso se ele der mais de 3%. Agora, se tu quiser dar uma percentual menor, assim, de 0,2, aí tu vai mudando, aí tá identificando como plágio, entendeu? Deu pra entender? Sim, professor. Entendeu? Então, já aconteceu, Léo, comigo, alunos chegarem comigo, mas professor, eu fiz com minhas próprias palavras. Não, eu sei, eu confio no que você está me falando. No entanto, o detector viu que tem essa tua mesma escrita, está escrito aqui. O que você vai fazer? Você vai pegar, onde ele está identificando aqui, de vermelho, aqui, ele vai te dar um relatório lá dizendo onde é que ele identificou, entendeu? Aí você vai mudar as palavras, ordem, para não ficar parecido, entendeu? Mais ou menos isso, entendeu? Mas no caso também ela identificou as citações quando eu coloquei. Ela estava citando uma citação que eu coloquei, sendo que a citação não tinha como mudar, porque era do autor. E estava lá configurando o plágio. Aí até questionei a minha professora, mas eu peguei essa ideia, tá lá do autor, igualzinho. Eu falei, não tem? E aí tá referenciado aqui, ó, segundo o autor, Jim. Mas tu fez assim, tu pegou a transcrição direta ou tu interpretou essa ideia? Não, foi direto, professor. Peguei, como é que se diz, só fiz colocar segundo o autor, né? Então coloquei lá no final, tem aquele final que a gente coloca em caixa alta? Isso. É porque assim... Pois é. Quando tu põe segundo o autor, quando tu faz a transcrição do texto de forma direta, sem modificar nada, tu tem, quando é até 3 linhas, tu tem que colocar entre parênteses, caixa alta e a página, tá? E a página que você pegou do local. O ano e a página. Quando você pega segundo o autor e faz uma interpretação
daquele texto de forma direta, mas uma interpretação sua mesmo, aí não precisa colocar data. É por isso que eu disse para vocês, tentem evitar transcrição direta, tá? Tentem evitar. Ah, professor, mas eu não posso fazer? Pode fazer. Só que tenta evitar. Quanto menos teu texto tiver transcrição direta, melhor. Porque quando você faz uma transcrição direta, você tem que colocar lá o texto, o nome do autor em caixa alta, a data e a página. Deu para entender? Mas às vezes o autor que colocou ele lá e não colocou a página também, professor. Não, mas olha só, quando tu pega o texto tá aqui. Bora pesquisar aqui um texto, rapidinho. Tipo assim, um autor pegou lá, uma professora fez um TCC, um exemplo, né? Ela colocou a ideia lá, colocou o caixa alto, colocou só o ano, mas ela não colocou a página. Aí eu peguei o que ela pegou, eu coloquei no meu trabalho também, mas eu não tenho como adivinhar a página, porque foi ela que fez e também não colocou, entendeu? Tese de doutorado, já vi isso, tá entendendo? Eu sei. Ei, professor, Oi? o que o Ilhada está falando aí aconteceu comigo. Mas só que a professora deu uma orientação do que o Eliade está falando. Nunca coloque direto, tem que colocar, eu acho que é APUD, alguma coisa assim, porque parece que você não leu, você tirou do outro. Eu acho que eu sei o que vocês estão falando. Eu acho que esse autor estava Aí citando uma citação de outro documento, não estava? Professor? Isso, aí foi que eu mudei. Isso, você tem que colocar o AMPUT. Professor, nesse caso aí, professor, eu posso citar a página da obra que eu tirei essa citação. Exatamente. Não precisa ser a data, não precisa ser a página do primeiro autor, olha, né? Por exemplo, é a data aqui, de que eu estou citando, né? Olha aqui, Wagner. Educação ambiental é uma das possíveis ferramentas sensíveis. Tá, você quer utilizar isso aqui, correto? Correto? Aí vamos abrir aqui o Word. Você utilizou essa citação aqui do artigo. Você vai colocar entre parênteses, porque é menos de 3 linhas. Aí bem aqui você vai colocar o autor. Quem é o autor? Bora pegar lá em cima. Medeiros, aí tem vários autores. Eu vou colocar Medeiros, etc e tal. Medeiros, caixa alta. Et al, ponto, vírgula. Et al, que tem outros autores, tá? Aí você vai colocar o ano. Qual é o ano? Uh, 2015, olha. 2015. Aí, como foi uma citação direta, você vai também colocar o quê? A página. Qual é a página que tá aqui? 259. Pronto, você não vai ter problema, tá? Mas eu entendi o que o Elielder colocou e a Solange, acho que foi a Solange, né? A questão do AMPUT, gente. Do AMPUT é quando esse cara aqui, ele tá citando outro autor. Deixa eu ver se nesse artigo tem AMPUT. Não tem. Olha, aqui ele cita uma citação direta, olha, gente. Ferraz, 2002, página 98. Ele põe a página, olha. Ele põe a página. Mas ele põe aqui. Aí você quer citar isso aqui, lá, né? No teu trabalho. Aí você vai colocar o AMPUT lá. Entendeu, Elielder? Isso é uma regra da BNT de referências, tá? Mas a BNT a gente vai aprender na próxima aula. Eu só tô dando aqui uma prévia para vocês. A gente vai... Anotem todas essas dúvidas, Solange, Elielder, Wagner, tudo que vocês tiverem. Não, professor, mas não é isso aí não, professor. Quer dizer. Não? Não, quer ver? Vai subindo esse texto aí que eu vou pegar um exemplo aí. Tá. Vai devagar, vai indo aí. Pega um texto aí, um parágrafo que tem aí 6 linhas com autor em caixa alta aí.
um parágrafo que o senhor encontra que no final o autor colocou caixa alta. Sem ser no começo, no fim. Pois é, mas 6 linhas já é assim, olha. Quando passa de 6 linhas, você já tem que citar assim, entendeu? Mas eu já vi, professor, vários que eu coloco sardinha que no final caixa alta. Não, mas aí, De livros até. Mas aí não é citação direta, é citação indireta, entendeu? Ele fez uma Mas já vi até com interpretação. caixa alta no final. É uma como posso falar? Deixa eu pegar aqui. Eu já vi artigo, já vi várias coisas. E artigo passa, já vi, né, artigo ele passa por uma banca, né? Ele passa por uma revista, né? Sim. Mas é porque ele está Então, citando de forma indireta, não direta, entendeu? Mas assim, ele pode colocar em caixa alta no final. Pode, não tem problema. Porque ele está citando de forma. Porque ele está citando tudo no final. Eu vou te dar uma ideia aqui. Eu vou te dar um exemplo aqui, peraí. Aí, às vezes, a pessoa só transcreve, como tá lá, igualzinho como ele fez, entendeu? Só que às vezes ele não colocou a página. Mas foi como o menino falou, o nosso colega aí. Aí eu coloco a página do artigo, né? Sem ser do primeiro autor. Vou te dar um exemplo. Eu sei como tá falando. Vou te dar um exemplo. Peraí. Deixa eu só encontrar aqui. Aí, ó, olha, ó, 6 linhas aí, ó. Exatamente, mas ele não coloca a página, porque isso aqui foi uma interpretação, entendeu? Desses autores aqui. Entendeu? Pois é, aí você não coloca a página. Que chama de parafrasear, né, professor? Parafrasear, uma coisa assim, que a gente vai usando a ideia junto, né? Isso, exatamente. Ele não colocou de forma direta. Olha, aqui em cima tá direto. Tradução nossa. Então ele tem que colocar a página. Foi mais de 6 páginas, entendeu? Mas ele pode transcrever um texto, escrever um texto e colocar no final, não tem nenhum problema. Os autores, vários autores inclusive, entendeu? Não tem nenhum problema nisso. Olha, aqui no final, olha, no final, entendeu? Ele pode colocar no início ou no final, não tem nenhum problema. Seria citação indireta isso aí. Indireta, não é direta. A direta é do texto recuado, é isso? Isso, exatamente. Olha aqui, aqui ele colocou no final e aqui no início, olha. Mesmo parágrafo, no final e no início. Mesmo parágrafo. Mas isso aí não tá errado, né? Não tá errado. Olha pois aqui, eu coloquei, eu fiz um trabalho assim, a professora disse que isso era plágio. Aqui, olha, citação direta, olha. Menos de 3 linhas, tem que colocar a página. Tá vendo? Uhum. Então é mais ou menos assim, tá? Menos de 3 linhas tem que colocar a página, né? Tem que colocar a página. Citação direta, tá? Mas, olha só, aqui são vários autores. São 2 autores, olha. Pereira, Fonseca 97, Stater e Reynolds em 2005. Pode colocar tudo no final, entendeu? Mas ele já errou aqui no final, que ele botou só o ano, né? Ó. Ele botou Torco como ia 2018. Esse caso tinha que ser tudo caixa alta no fim, né? Aonde tá falando? Bem aqui, ó, no final de Andrade, tá ó. errado, Ponto Andrade. Tá errado. E ele errou, né? Errou, tá errado. Não tá certo, porque ele colocou conforme apontam. Ele tá citando só, tá certo. Ah, tá. Então é isso. Deu pra entender? Então, no final, não é obrigado a estar caixa alta. Depende de como você está colocando o texto, né? Isso. Mas a gente vai aprender sobre referências na próxima aula. Não te preocupa. Pois é, professor. Aí, por exemplo, eu peguei aqui, ó. Para está aí, Reynolds 2015. Aí eu pego o parágrafo desse aqui, né? Aí eu coloco lá no meu texto, digo, né? Segundo está aí, Reynolds no sistema aí. Do mesmo jeito que está aí, referencio aí e referencio lá na bibliografia. Aí não é plágio, né? Não é plágio. Pois é, eu fiz um trabalho assim, pois a professora falou que era plágio. Eu acredito que seja por causa do detector do plágio, que ele identificou. Mas é verdade, porque tinha uns números, 1, 2, 3, 4, tinha um monte de número lá, quando ela me deu o trabalho de resposta. Ainda falou assim, o seu trabalho tem 50% de similaridade. Nossa, mas foi muito alto, Eliada. Foi, ela colocou isso, 50% também foi um susto. Mas é isso, o que eu te aconselho? É que tu pega essas partes vermelhas e tente modificar, entendeu? É normal isso acontecer, gente. Então, qual é o objetivo de ter essa olha, originalidade, Eliada? Assegurar que o trabalho apresentado seja original e não copiado. Então,
cabe a você, por meio de das ferramentas, verificar se existe publicação ou não. Inclusive, Elielder, tu pode passar até isso na tua metodologia. Foi passado pelo detector de plágio, foi identificado que o trabalho é inédito, por ter menos de 3%, entendeu? Uhum. Só que quando eu fiz esse trabalho, eu pesquisei mais de 20 fontes. Tá entendendo? Não foi só uma fonte, entendeu? Mas acontece às vezes do detector detectar como plágio, mas aí cabe a você ir lá em vermelho e modificar algumas coisinhas para tentar adequar melhor, entendeu? Até o título que eu tinha colocado, ela colocou lá que era plágio, até o título. Mas sendo que o título eu criei. Isso. Eu não vejo o título. Ei, professor, agora é ruim, porque tudo que a gente fala, tudo que a gente escreve tá na mídia, tá nesse dicionário online, aí fica complicado, aí tudo vão dizer que é plágio. Não, mas olha só, Solange, a língua portuguesa, ela permite uma variedade... É a Nadir, professor. Isso. Como é que a gente fala? Parafrasear, entendeu? É só você mudar ali, conforme, por exemplo, segundo, as palavras, utilizar sinônimos. Esse é o macete. Entendeu? Você passa no detector de plágio, aí ele verificou que aquela frase já tem em algum lugar. Aí você vai pegar aquela frase, Solange, e... É a Solange que tá falando, né? Nadir. Era Nadir. Nadir. Desculpa, gente, mas é porque eu não tô vendo você, eu preciso da voz. Nadir, você vai pegar aquela frase e vai modificar ali uma palavra, parafrasear ela, entendeu? Deu pra entender? Os meus trabalhos eu sempre vinha fazendo assim. Aí fala que tem que usar as palavras técnicas, né? Porque teve uma professora que falou uma vez que a gente tinha que passar a usar palavras técnicas porque a gente já estava no nível superior. Mas na maioria dos meus trabalhos que eu já fiz, eu sempre faço da forma como eu falo mesmo, porque é justamente por isso. E nos outros meus trabalhos, nesse aí vai entrar citação, mas eu estou morrendo de medo, mas nos outros trabalhos meus, até agora, eu nunca coloquei citação de nada, justamente por conta disso, de cometer esses erros, essas falhas. Não mesmo que a gente não queira, né? Mesmo que não seja intencional, mas essa é bem complicado. Eu sei que é complicado, mas olha só, a gente está aqui para aprender, tá? Eu não quero que vocês tenham medo. É errando que se aprende. Vocês vão ver. Aqui são alguns detectores de plágio, tá? O que eu aconselho vocês a utilizar, gente, é esse aqui. Que ele permite fazer 3 ou 4 análises por dia, tá? Ele é pago, mas ele tem um plano limitado. Ele permite fazer 3 ou 4 análises por dia, tá? Existe isso aqui também que é muito bom. Aí quando vocês submeterem, gente, vocês vão ver lá que se der menos de 3%, beleza, não precisa fazer nada. Se der mais de 3%, o que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês peguem o que ele está apontando de vermelho e reescrevam. Aí vocês reescrevam aquela parte de vermelho e submete de novo, para ser analisado de novo. Vocês vão ver que vai mudar o percentual de plágio, entendeu? É isso que eu quero que vocês façam, tá entendendo? Nadir e Elielder. Deu para entender? No caso, esse daí é pago, professor? Não, esse aqui você vai entrar nesse site depois. Eu vou até mostrar para vocês aqui logo como é que vocês fazem. Vocês entram aqui, olha. Vocês vão fazer um cadastro, tá? Ele vai pedir para fazer um cadastro aqui. Aí você vai fazer o download, vai fazer um cadastro e vai instalar ele, tá? Mas ele professor, eu utilizei ele na última, porque eu nunca tinha feito artigo, né? Aí na última faculdade foi direito, é um risco muito grande, como diz a Nadir. A gente ficou arrepiado quando a gente soube, porque no direito todo mundo já falou, mas não é verdade. Às vezes tem coisas que eles já falaram, só que, como você disse, uma palavra muda, né? Muda, aí logo no início,
a gente passa por ele, aí a gente Isso. vê, a gente consegue escrever. Aí foi aí que a gente teve acesso à famosa IA, né? Que é aí que Exatamente. entra a IA no final para poder te ajudar a achar os termos corretos. Olha, eu vou A te dizer próprio uma que eu utilizo sistema ele muito, mostra. Nadir. Vou te dizer uma que eu utilizo muito aqui. Deixa eu tentar entrar aqui. Mas nesse caso, professor, a gente cita os autores porque nada cai do céu, né? Você fundamenta aquilo que você está Não, dizendo, não é tem que, verdade? no referencial teórico tem que citar. Tem que citar, entendeu? É, tudo que você utiliza lá no referencial teórico, segundo, por mais que seja citação indireta, tem que colocar, tá? O que o bot, olha, eu utilizo esse aqui. Parafrasear. E isso na próxima aula eu vou ensinar para vocês, tá? Essa questão das IAs que vocês podem estar utilizando. Então, olha, bora pegar aqui um... Esse aqui, atualmente. Vou pegar aqui, ó. Vamos dizer que isso aqui ele detectou como um plágio, correto? Aí vamos aqui. Vamos colocar aqui. Aí você joga. O que esse programa, essa IA vai fazer? Ela vai parafrasear, ela vai reescrever isso aqui de outra forma. Aí você clica aqui. Aí ela vai escrever de outra forma. Entendeu? Deu pra entender? Mas Foi assim que a gente fez. É só uma dica pra vocês. Na próxima aula a gente vai aprender sobre isso aqui, tá? Mas isso é por referencial teórico, né, professor? É, professor teórico. Mas nesse caso aí, como é o nome desse programa aí? É o Qbot. Não precisa instalar nada, é só entrar nele e faz tudo. Faz o cadastro, é gratuito, tá? Mas na próxima aula eu vou ensinar algumas IAs para vocês, que vocês podem estar utilizando. Mas uma coisa em relação à questão de ética. Existem algumas IAs. Hoje as revistas, quando vocês submeterem trabalho, estão analisando se passou por... Tem detector de IA também, tá? Assim como tem detector de plágio, tem detector de IA. Esse que eu passei agora, o Qbot, ele é uma IA que ajuda você a parafrasear. Ele não faz o trabalho para você, ele faz só apenas reescritura das frases. Você pode utilizar normalmente, tá? Fica à vontade de utilizar eles, até para o português. Eu não sou esperto em português, eu não sou fera, eu não sou bom. É um ponto fraco meu. Eu me utilizo muitas vezes de IA, ou muitas vezes eu passo pelo revisor ortográfico, entendeu? E eu acho que a gente não precisa ser esperto em português, a gente precisa utilizar essa tecnologia que existe. Agora sim, gente, você não pode deixar a IA fazer o trabalho de vocês. Isso é antiético. Tipo assim, você falar lá no chat GPT, faça um referencial teórico, existe detectores de IA, aí vai identificar lá que quem fez aquele teu trabalho foi uma IA, entendeu? Então isso não pode, você tem que ser o autor, não a IA. Existe sites também que fazem referencial teórico, pagos, tá, gente? Ele monta o teu referencial teórico todinho. Mas só que quando você passa um detector de IA, ele vai identificar que foi a IA que fez. Deu pra entender? Então, cuidado quando vocês utilizarem IA para fazer trabalho para vocês, porque é identificado, é possível identificar, tá bom? É só esse cuidado. Na próxima aula eu vou falar sobre IA com vocês, a utilização de algumas ferramentas. Eu não vou ensinar vocês a fazerem trabalhos acadêmicos por IA, tá? Isso eu não posso, até porque é antiético isso. Mas eu posso ensinar vocês a utilizar um Qbot da vida aqui para parafrasear, entendeu? A utilizar referência online. Eu até mostrei para as meninas também, um grupo que eu orientei, sobre um que faz referências online, entendeu? Então isso aí eu posso ensinar vocês a fazer, tá bom? Tudo bem? Está ótimo, professor. Professor, assim, uma dúvida, né? Porque o que o Eliano estava levantando foi o que aconteceu, né, no meu TCC passado. Uhum. Aí, do direito, como eu lhe falei. Aí ela orientou o seguinte, né? Que ela foi muito rápida, ela era de fora, tinha um contato. Ela disse que se você colocar uma citação de forma errada, é considerado plágio.
como eu estava falando no caso, que ela identificou isso aí no meu trabalho, né? Olha, você citou, só que você não colocou a página. Já vai ser considerado um plágio. Não, não é Aí considerado você não colocou plágio. o Eu acho APUD, que é né? considerado Aí ela errado. disse, então, um cuidado. Eu acho que Aí ela estava falou, um errado. cuidado, porque quando passar, Mas assim, toda citação direta, você tem que colocar a página, tá? A gente vai ver na próxima aula isso, em referências. Porque eu deixei uma aula tá só bom. de referência para vocês, que eu sei que vai surgir muita dúvida. Eu sei. Tanto que eu pedi para vocês fazerem referencial teórico, não prestando atenção na referência. Eu sei que vocês estão com dificuldade, eu sei disso. Tá? Colocar referência. Coloca ali o primeiro nome do autor e o ano. Só isso para vocês identificarem. Tá? Mas quando a gente aprender a fazer referências, aprender não, porque vocês vão aprender muito isso na prática, tá, gente? Ou jogando lá na referências online, que ela ajuda a fazer a referência direitinho. Vocês vão ver que vocês vão... Como é que a gente cita realmente a questão do input, a questão de dissertação, monografia, tá bom? Eu peço que não falte na próxima aula, que vai ser nossa última, e a gente vai aprender a fazer essas referências e IA, falar sobre IA, tudo bem? Tranquilo, professor. E vai ser, acho que sábado à tarde, né? Eu odeio dar aula à tarde, mas tudo bem. Pelo bem de vocês, eu darei. Vamos lá. Responsabilidade do pesquisador. Integridade. Os pesquisadores devem agir de maneira honesta e transparente. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Não se preocupe quanto ao plágio, tá? Esses caras aqui, eles foram condenados porque isso aqui tava na cara e foi investigado que eles copiaram o trabalho dos alunos lá, tá? Os pós-doutorado. Então não se preocupe. Se vocês seguirem direitinho o que eu estou mostrando para vocês, passar pelo detector, mudar, parafrasear lá pelo Qbot, vocês vão ver que não tem nenhum problema. Vai dar tudo certo no final, tá bom? Não se preocupe, não fique preocupado. Vou ser preso. Não, calma. Não é assim não, tá bom? É porque eu sei que vocês estão iniciando agora, mas quando vocês aprenderem a fazer referências, vocês vão ver que é bem mais simples do que parece, tá bom? Os pesquisadores devem agir de maneira honesta e transparente em todas as etapas da pesquisa. Ou seja, você tem que ser íntegro, você tem que ser uma pessoa honesta. Relato de resultados. O resultado deve ser relatado de forma precisa, sem manipulação ou distorção dos dados, né? Claro que existem dados, como é que a gente fala? Sensíveis ao público, que a gente não pode estar divulgando. Então, mas existem dados que a gente pode divulgar e você não pode manipular esses dados, tá? Você tem que tomar cuidado em colocar a realidade de fato desses dados, tá bom? Então essa é uma responsabilidade do pesquisador. A responder perguntas do mundo, né, de forma íntegra, tá bom? Mas, para montar minha metodologia, o que preciso fazer? Você já fez sua metodologia, gente. Vocês já fizeram. Agora falta só escrever ela. Falta só vocês definirem. Olha, vocês já definiram o tipo de pesquisa. Não definiram o tipo de pesquisa? Descritivo, exploratória, né? Tá bem aqui, olha. Descritivo, exploratório, explicativo. Então vocês já definiram isso aqui, não definiram? Você vai iniciar sua metodologia assim. A pesquisa realizada será descritiva explicativa, né? Quali, quanti, né? Com abordagem quali, quanti. Isso aqui, gente, é um passo a passo para você escrever sua metodologia, tá? É um passo a passo que você vai escrever sua metodologia. Se você seguir isso aqui, você não vai escrever minha pesquisa. Sempre na terceira pessoa, tá? Do singular. A pesquisa será uma pesquisa exploratória com abordagem metodológica quali quant, mista, que tem como objetivos específicos, né? Para responder a pergunta tal, sendo que os métodos utilizados para a coleta de dados serão, entendeu? Então é mais ou menos isso, assim que vocês vão escrever, né? Objetivo vocês já definiram, a pergunta vocês já definiram, né? Então, justificativo você já tem. Então isso aqui tudinho você já tem, gente, entendeu?
Descreva os procedimentos de coleta de dados. Você vai dizer como é que você vai coletar os dados, né? Explica os métodos de análise de dados. Explica como você vai analisar os dados. Você vai triangular, você vai comparar. Você vai dizer como é que você vai analisar, entendeu? Você vai utilizar o software e tal para analisar os dados. Escreva. Isso quer dizer como é que você vai fazer. Não já ter dados, entendeu, Elielder? Você não precisa ter os dados aqui na metodologia para escrever. Você precisa dizer como você vai fazer. Aborde as questões éticas, tá? Você vai dizer que os participantes passarão por consentimento pelo técnico, né? Que os nomes serão nomes anônimos, que terá confiabilidade dos dados, confidencialidade dos dados, né? E também, não é para agora essa limitação da pesquisa, tá? Não é para agora. Isso aqui é para quando vocês já tiverem com todo o trabalho pronto, tá? E no pré-projeto vocês vão colocar o verbo no futuro, tá? Quando vocês já tiverem com o projeto pronto, o artigo pronto ou a monografia, vocês vão colocar o verbo como? No presente. Entendeu? Porque a pesquisa foi feita. Aí vocês vão colocar a limitação, tá? As dificuldades que vocês tiveram de coletar dados, entendeu? De acesso a dados. Então é isso que... Então se vocês seguirem esse passo a passo aqui, vocês vão escrever a metodologia fácil. Não é difícil fazer a metodologia. A metodologia é a parte mais fácil do trabalho. O difícil é você seguir ela, né? Analisar os dados depois, mas essa parte que não é difícil. Então eu acredito que vocês não vão ter muita dificuldade, tá bom? Tá legal? Vamos lá. Etapas para elaboração de um pré-projeto. Olha só, gente. O pré-projeto de vocês está quase pronto. Vocês já escolheram o tema, delimitaram, fizeram a referencial teórico, fizeram a justificativa, fizeram os objetivos, vão fazer a metodologia, que eu deixei agora de verde aqui. Vai faltar vocês fazerem o resultado esperado, né? Para o pré-projeto, para o trabalho final, que é descrever quais os resultados que vocês esperam alcançar com a pesquisa de vocês. Explicar esse resultado e como contribuir para a área do estudo. É uma coisa simples, vocês não vão ter dificuldade. E fazer o cronograma da pesquisa de vocês. Início, quando vocês vão iniciar, coleta de dados, pesquisa bibliográfica, apresentação do pré-projeto, apresentação do TCC2. Então o cronograma de vocês, a pesquisa, entendeu? Então esses dois aqui ainda vai faltar vocês fazerem. Mas isso aqui vocês vão fazer para o trabalho final, que a gente já marca uma data, mas a gente pode prorrogar, não tem nenhum problema, tá? Isso aqui tudinho vocês já fizeram. E vão fazer a metodologia para a próxima aula, tá bom? Então, e você já tem também a referência. Eu deixei de amarelo porque você já tem a referência. Vocês já são apenas fazer de acordo com as normas da BNT agora, utilizando as normas da BNT. Só lembrando uma coisa para vocês. Não existe só a norma da BNT, tá? Existe a norma APA, existe outro tipo de norma. E dependendo da revista que você submeta, ela muda a norma, tá? A maioria utiliza a BNT, mas tem algumas que utilizam a APA. É um pouquinho diferente, mas muda o tipo de formatação. O TCC de vocês, o regulamento, Elielder, que vai fazer monografia, ele pede para utilizar a BNT, tá? Eu vou trabalhar a BNT com vocês. Depois, se vocês tiverem interesse em norma APA, posso estar divulgando algumas ferramentas para vocês já trabalharem na norma APA, tá bom? Mas sigam sempre o padrão da revista, tá bom? Artigo científico. Segundo o guia da redação científica, esse é o formato do artigo científico de todas as revistas. Não vai fugir disso aqui. Ele muda ali o desenvolvimento, o nome, mas é esse aqui o formato, gente, do artigo científico. Olha só, introdução, objetivo, problema justificativo, relevância, objeto, estruturado do trabalho. Você já tem, você já fez. Desenvolvimento, revisão da literatura, sigla e normas de citação de revistas. Você já tem. Metodologia, tipo de pesquisa, instrumentos, técnica, população, tratamento de dados. Você vai fazer.
referências você já tem. São 1, 2, 3, 4, 6 itens. Você vai sair de TCC1 feito 4 itens, 66%. Ou seja, quem optar por artigo vai sair com 66% do trabalho de conclusão de curso concluído. Tá? É isso que eu quero de vocês. Vocês vão lá para TCC2 só para coletar os resultados e análise dos dados, bem aqui, ó, e fazer a conclusão de vocês. Não é legal? É difícil fazer isso aqui? Não existe trabalho fácil. Mas é isso que eu quero mostrar para vocês. Que esse caminho que a gente está seguindo, no final vai chegar aqui, nesse resultado. Deu para entender? Mais ou menos, né? Vamos passar. Faltando fazer esses dois em TCC2. Monografia, forma de escrita. É um pouquinho mais complicado, mas não tão difícil, gente. Tem os elementos pré-textuais, né? Capa, folha de rosto, folha de aprovação, dedicatória, agradecimentos, epígrafe, resumo, a ficha catalográfica, abstract, lista de tabelas, sumário. Aí vem introdução, desenvolvimento. O desenvolvimento inclui referencial teórico, análise dos resultados, né? Coleta de dados. Então envolve tudo isso aqui, tudo muito, tudo, né? Aqui no desenvolvimento. Então vem introdução, desenvolvimento e conclusão, para finalizar. Aí vem os elementos pós-textuais, referência biográfica, anexos, né? Então é um trabalho maior, mas que é possível ser feito sim no tempo que vocês têm para fazer. Quem optar pela monografia, claro que vai precisar de um referencial maior do que 3, 4 folhas, né? Vai precisar de um referencial, vamos dizer aqui um exemplo, se eu fosse analisar uma banca de TCC com monografia, se eu fosse avaliador, eu iria exigir com no mínimo entre 10 a 15 páginas, referencial teórico. Uma monografia tem em torno, tirando os elementos pré-textuais e pós-textuais, tem em torno de 50 a 100 páginas, tá? Então, essa é uma estrutura da monografia, tá? Quem quiser depois, eu posso até passar um modelo em Word para seguir esse modelo, tá bom? Não tem nenhum problema não, eu posso passar, pode me cobrar, tá? E, por fim, da aula de hoje, que horas são? São 11 horas. Eu vou utilizar esse tempo que ainda falta para orientar quem precisar ser orientado, tá? Vocês vão desenvolver a metodologia de vocês. Como é que vocês vão fazer o trabalho de vocês, né? Aí isso está no Moodle, tá? Eu deixei um passo a passo aqui para entregar na próxima aula. Lembrando que todas as atividades eu prorroguei, tá bom? Então vocês podem estar inserindo lá ainda no Moodle, tá? E durante a semana eu estou à disposição para me reunir com vocês via Meet, para estar respondendo vocês pelo WhatsApp e para estar tirando dúvidas de vocês. Fica à vontade de me chamar, de tirar dúvidas, tá bom? Dúvidas, angústias, perguntas, fique à vontade. Professor, eu queria só fazer assim uma abertura, né? A próxima aula é dia 17, né? Isso. Vai ser à tarde. Seria possível a gente fazer de manhã? Porque nesse dia é véspera do grande concurso CNU, né? Eu não sei se muitos dos colegas vão fazer, teve gente que foi deslocado para ser fiscal, e eu vou estar nesse concurso lá no dia 18. Então, vamos fazer à tarde, assim vai ficar muito pesado. Não sei se seria viável, entendeu? A possibilidade de ter aula no próximo sábado de manhã. Por mim não tem problema. Vocês vão ter aula? De outro professor? Eu creio que não. Todos aqui concordam? A aula ser de manhã? Não, vai ter sim. Acabei de ver do Galindo de 8 então às 12. Não tem como marcar de manhã. O que eu posso fazer com vocês... À noite, não dá? Segunda vai ter prova, professor. O que eu posso fazer com vocês é tentar marcar para segunda-feira à noite, pode ser? Tem problema? Vocês têm aula? Aí.
Para mim não Mas a tem. segunda agora? Prova. Não, Vai na ter outra. prova. Não, Na outra. na Ah, outra. no outro, tudo bem, beleza. Mas eu preciso que todo mundo concorde. Por mim, tudo bem. Tudo bem. Tudo bem? Professor, as aulas dia de semana, à noite, são ótimas, ela, entendeu? Então tá. Entendeu? Pra mim, tranquilo. Então, podemos iniciar que Ainda horas? mais se 7 for horas? online, melhor ainda. 7 horas tá bom para todo mundo? Tá ótimo, para mim tá ótimo. Então, Eu vamos agradeço, marcar aqui viu? logo. A aula não será no dia 17, tá? A aula será no dia 19, 7 horas da noite, tá bom? Tudo bem? Combinado. Então, Tá bom. vou colocar até aqui no chat. Aula alterada. Eu vou passar também uma mensagem no grupo. 18, 19, né? Para que todos tenham ciência de que não tava, né? E pronto. Ei, professor, Oi. no referencial teórico pode colocar alguns parágrafos com nossas palavras, né? Algumas só. Melhor ainda, tá? Tá ok. Claro, é bom tu pegar uma referência sempre, no referencial teórico é sempre bom ter uma referência, tá? Mas é bom pegar essa referência com tuas próprias palavras, com teu próprio entendimento, tá? Que o que você entendeu do que o cara tá escrevendo, tá bom? Beleza, professor. É por isso, Elielda, que eu coloquei aqui, deixa eu abrir aqui a pasta. Eu criei aquela... Tá apresentando ainda pra vocês, tá, né? Não, Não, eu vou apresentar de novo, peraí. Não sei se você lembra da última aula, que eu mostrei isso aqui pra vocês. Cadê? Não é isso aqui. Referencial teórico. Lembra que eu apresentei isso aqui para vocês? Título, ano, referência, né? Isso aqui vocês podem até deixar em branco, que vocês ainda vão aprender a fazer. Pegar o resumo do artigo, fazer o Ctrl+C, Ctrl+V mesmo aqui, tá? Transcrições diretas, deve cortar, você vai pegar o Ctrl+C, Ctrl+V também, apenas citar a página lá que tá, desse artigo, trechos que você acha importante. E síntese, aqui você vai escrever com as suas próprias palavras. Palavras, aqui eu escrevi errado. Palavras, tá? Então, eu dei até alguns exemplos, né? De forma direta e indireta. Síntese, você vai escrever com as suas próprias palavras. E dentro dessas menções você vai colocar perguntas para questionário e entrevista. Aqui, se você precisar. Aí, o que depois você vai fazer? Quando tu montar o teu referencial teórico, você vai pegar aqui, Ctrl+C, e ir montando o teu referencial teórico. Vai montando e tal. Aí põe o nome do autor. Eu vou dar uma... Aí começa, segundo Lopes. Porque esse aqui você tirou com as suas próprias palavras. Segundo Lopes. Eu tô só escrevendo aqui de forma rápida, só para vocês entenderem. 2018, tal. Aí se eu pegar uma citação direta, como tá aqui, olha. Aí eu já pego aqui direto, eu já tenho a página, aí eu só pego aqui, Ctrl+C, aí jogo lá, indo, o mesmo pensamento, aí começa. Aí aqui você já tem que utilizar o recuo, né? Até o número 4. Aí diminui para tamanho 10. Aí coloca o autor, o ano, Lopes, 2018, página tal. Mais ou menos assim, entendeu? Aí você vai montando. Isso aqui serve para vocês se organizarem, entendeu? Aí vai montando. Cadê?
Aí você pode colocar aqui no final também, Elielder, quando é uma citação indireta, com suas próprias palavras, entendeu? Aí vou colocar aqui só para te entender melhor. Eu tô dando um exemplo aqui rápido, tá, gente? Só para vocês. Pode colocar aqui no final, sem a página, tá? Sem a página. Assim, entendeu? Então, vocês podem... Isso aqui é um planejamento para vocês montarem o referencial teórico de vocês. Fica mais fácil, tá? Vocês vão montando assim, dessa forma. Deu para entender? Aí, ele permite também vocês tirarem perguntas que vocês podem estar fazendo no questionário, entrevista. Então, essa aqui é uma ferramenta muito, muito interessante que eu compartilhei com vocês, para vocês se planejarem e fazer o referencial teórico de vocês. Entendeu? Aí, no caso, professor, esses trechos de autores, a gente lê, interpreta e a gente pode montar o texto no entendimento que a gente teve do que ele colocou lá. Exatamente. Aí, isso daí vale como referencial teórico. Exatamente. Mas não impede você de citar. Aí você cita segundo, conforme, a ideia de, entendeu? Um pensamento de... Deu para entender? Entendi. Agora, se você for citar de forma direta o trecho, né? Até 3 linhas não precisa fazer esse recuo, né? Esse recuo aqui. Você pode citar aqui, colocar entre aspas, colocar o autor entre parênteses, o ano e vírgula e a página, entendeu? Assim, olha. Medeiros, et tal, 2015, página 259. Né? Mais ou menos assim. Aí aqui, como foi direto, aí você coloca segundo, fulano de tal. Entendeu? É bem interessante essa... Então a direta vai ter 2 tipos, professor. Recuo sem recuo, né? Isso. Recuo é quando é mais 6 linhas. Ah, tá. Mas lembrando, gente, eu não aconselho vocês a utilizarem citação direta. Eu vou utilizar o termo real com vocês. Quando o professor vai avaliar a revista, ele fala que o pesquisador foi preguiçoso, teve preguiça de ler. Ele fala isso. Ele fala assim, ele teve preguiça de ler, não desenvolveu isso aqui. Ele quer que você desenvolva isso aqui. Ele quer que você pense, ele quer que você elabore algo novo, entendeu? Então Então a indireta é melhor do que a direta. A indireta é melhor que a indireta, claro. Claro que você não pode dizer, não vou utilizar mais. Você pode, sim. Mas quanto menos você evitar, melhor, tá bom? E quanto menos for grande, melhor ainda, tá bom? Aí no caso a indireta você também cita o autor, né? Cita. Aí como eu te falei, né? Tu vai colocando, aí tu já tem aqui segundo fulano de tal. Isso aqui serve para vocês se organizarem melhor, tá? Analisarem melhor. Quando você faz isso aqui, Elielder, vocês vão ver que vocês conseguem enxergar melhor o referencial teórico de vocês e montar. Isso aqui serve para vocês montarem o referencial teórico de vocês. Entendeu? Mas claro, cada um tem sua técnica. Às vezes isso aqui pode atrapalhar. Aí gostei, professor, dessa sua técnica, é bacana. Às vezes a pessoa não consegue fazer assim, consegue fazer... É uma técnica que eu utilizo, que eu acho que dá certo, e que muitos professores utilizam, né? Tá bom? Deu para entender? Eu só sei que eu já vou fazendo, já vou referenciando em cima e embaixo na referência bibliográfica. As técnicas do Elielder é meia... Mas é isso mesmo. O senhor viu, eu mandei pro senhor, né? Cada um tem uma técnica diferente. Eu não vou dizer que tu tá errado, tu tá certo, entendeu? Você viu lá que eu já mandei, só até olhou de cega, já o trabalho tá até pronto, não foi o que você disse? Eu apenas oriento assim da melhor forma que vocês podem seguir. Aí cabe a vocês seguir ou não, entendeu? Tem um amigo meu que ele me chama do rei das monografias, rei dos trabalhos. Olha aí, o rei dos trabalhos faz tudo rápido. É isso mesmo. Quando vê, já tá feito até referência bibliográfica, tudo. Então, gente, mais alguma dúvida? Todas, professor, mas só essa manhã não dá de tirar todas as dúvidas. Tem que incomodar você no privado. Pode me chamar, precisando, pode tirar dúvida. Tá bom?
Tô aqui para atender vocês, para que vocês possam Depois só manda um modelo para mim de monografia, professor. Mas eu também andei pensando naquela ideia de fazer um artigo do meu trabalho, mas eu não sei muito fazer artigo. Eu teria que pegar um modelo de artigo para ver como é que faz também um artigo. Até a próxima, Wagner. Eu que agradeço. Porque depois eu vou querer publicar também numa revista, né? Aí seria bacana. É bom que tu já faz o artigo para ser publicado, né, Lielder? Aí, na próxima aula eu vou trazer algumas revistas para vocês. Eu vou trazer pelo menos mais 10 ou 12 que vocês podem estar publicando, de acordo com o foco, a área, tá? Acho que o senhor mostrou pra gente um monte de revista. Principalmente que for trabalhar na área de saúde, com dados da saúde, tem muita revista de saúde. Você não precisa publicar só na revista de administração. Você pode publicar na revista da área da saúde também, né? Não tem problema. Gestão ambiental, né? Você pode publicar em revistas que trabalham com meio ambiente, sustentabilidade, entendeu? O senhor deu uma olhada no meu lá que eu mandei pro senhor? Dei 100%, mas já dei uma lida já. Eu acho que até terça-feira eu dou um feedback para vocês. Para todos vocês que já mandaram, tá bom? E numa revista até quantas páginas de referência, professor, numa revista? Na revista, no máximo até 2 páginas. No máximo, 3 páginas, no máximo. Mas assim, geralmente é 2 páginas de referências. Ah, não, tu fala referencial teórico? Sim, professor. Referencial teórico, umas 3 a 4 páginas. É porque acho que deu 5 no meu e eu queria fazer o artigo. Problema. Quanto mais, melhor. Depois tu vai só resumir, tu vai ver, tá bom? Eu que agradeço, Islane. Obrigado. Professor, obrigado aí pela sua aula. Mas eu vou me retirar, que acordou aqui um pedinte de mingau. Aí vou ter que tentar fazer, que eu tô com a minha mão direita, o pulso aberto. Não, aí eu não tô nem conseguindo pegar as coisas direito. Não, fica à vontade, tranquilo, tá bom? Eu que agradeço a presença. Okay. Mais alguma dúvida, gente? No momento não, professor. Obrigado pela aula. Eu que agradeço. Tem que dar uma saída, tá? Um bom sábado aí. Igualmente. Para todos. Até a próxima aula. Até a próxima. Valeu, professor. Como a colega falou aí, tem muitas dúvidas, né? Mas eu vou tirar no decorrer da semana aí. Tudo bem, não, fica à vontade. Eu tô à disposição de vocês. Tem certos pontos aí que ainda tô com muita dúvida ainda. Não, tá ótimo. Mas valeu, muito interessante mesmo. Tá legal. Um bom dia a todos, um bom final de semana e até a próxima. Obrigado.